Definitivamente, brasileiro é apaixonado por carro. E não tem quem não tenha como um sonho de consumo a casa própria e em seguida o próprio carro. Seja para o passeio, para o trabalho, para o lazer, seja para o que for, hoje em dia é necessário um veículo. Só que muita gente usa o carro de maneira relapsa. E o que acontece? Problemas vêm acontecendo constantemente e acaba gastando muito no bolso. Para entender melhor como funciona uma boa revisão no carro, vou conversar com o Buiú, que vai falar alguns detalhes desse carro. Hoje a gente vai fazer a avaliação desse Gol ano 2008, esse carro foi comprado zero, porém o proprietário passou algumas informações. Buiú, no caso, esse carro em descida, quando ele está com uma descida, ele desce engrenado, faz algum barulho aqui na região do motor, né? O que você acredita, dando uma olhada aqui nas peças, o que você acha que pode ser essa trepidação? Como a gente tem verificado por aqui, o escapamento estaria solto, ou o coxinho embaixo que prende no câmbio teria afrouxado. Isso seria o caso de substituir o coxinho para poder resolver o problema dessa vibração. Não basta apenas colocar gasolina e trocar água e sair com o veículo. Se você deseja ter um carro que não dê dor de cabeça, o ideal é fazer manutenções preventivas para que você não tenha dor no seu bolso. A revisão seria mais em torno de correia dentada, que seria essa correia posicionada aqui. Questão das velas também, que entra na parte de falhação, que seria a revisão, limpeza de bicos, injetores, troca de óleo do motor, limpeza de TBI, que no caso seria essa peça aqui, questão de terminais, questão de pivô, questão de batente, seria que está tendo que analisar, questão de refrigeração, sistema de reservatório de água, sistema de freio, pastilha, como a gente tinha dito, rolamentos. Esse seria basicamente uma revisão de prevenção. E no caso a correia dentada, ela já esclarecida, a primeira correia dentada com 50 mil quilômetros, e as outras a gente, como a peça já está meio desgastada, a gente recomenda trocar mais ou menos com 30 a 35 mil. Atualmente em Diamantino já é possível fazer manutenção em carros com tecnologia de ponta, não sendo necessário se locomover até cidades vizinhas onde há concessionárias de carros importados. A questão seria a manutenção, no caso que você disse, eletrônica, que seria, a gente chama de revisão eletrônica. A maioria dos mecânicos em Diamantino, por exemplo, já estão aptos a fazer essa revisão. Um aparelho de última tecnologia, última geração que a gente adquiriu. Ele é conectado lá no painel do carro e através disso ele passa os dados de funcionamento dos sensores, bicos, funcionamento do motor em geral. E aí é onde a gente pode estar colocando uma lista para o cliente ter mais ou menos uma noção do que ele vai ter que fazer. Esse orçamento ele pode ser feito com a assistência do cliente. O cliente pode estar analisando, vendo o que está errado, porque o aparelho ele mostra ali e a gente pode estar explicando para o cliente o que poderia estar falhando no carro dele e o que poderia ser feito para resolver. Igual eu acabei de dizer, tem algumas oficinas que já têm os aparelhos completos para analisar a questão desses carros importados. Seria o Corolla, o Peugeot, o Renault, o Civic, esse tipo de importados aí que a maioria, não a maioria, tipo assim, uma quantidade boa dos mecânicos já estão aptos a fornecer esse tipo de mão de obra. Os veículos com motorização 1.0 exigem uma atenção maior comparado aos veículos com maior cilindrada, pois o esforço do torque é superior, podendo causar danos na motorização e outros componentes ligados à locomoção do veículo. Olha, o carro 1.0 ele exige muito do motorista, do condutor, no caso, do proprietário do carro, que ele leve em conta a troca de óleo que tem que ser feita rigorosamente, com a especificação do óleo. O API do óleo tem que ser certo. Isso até as próprias montadoras recomendam, que se substituir o óleo de forma errada, eles não dão garantia do motor. Então o 1.0 ele exige muito isso aí. Esse carro, por exemplo, o óleo recomendado para ele da montadora é o 5W40. E se a gente sair fora dessa norma, a empresa já não vai querer mais dar garantia a respeito do veículo. Caso é um veículo, na revisão dele já estaria precisando de uma limpeza de bicos, injetores, substituir as velas de ignição e provavelmente fazer uma limpeza de TBI e regulagem eletrônica. Escapamento seria o caso de levantar o veículo no elevador e substituir o coxinho que fixa o escapamento no câmbio do motor. Certo, vamos então agora fazer um orçamento, ver quanto que vai ficar mais ou menos? Vamos. Bom, esse serviço aqui, a limpeza de bicos, ele ficaria em torno de R$70. Jogo de velas em torno de R$65. Essa limpeza
fica em torno de R$30 e a regulagem eletrônica reconhece a oficina que quando você faz tudo isso a gente geralmente já regula, mas tem muitas oficinas que cobram, por exemplo, em torno de R$90 a utilização do aparelho eletrônico para regulagem. Certo. E no caso do coxim, tem uma previsão de preço? Não, o coxinha ele fica em torno aí de uns R$15 trocado, é coisa simples. Certo. Defeito grave, mas coisa simples para Então no resolver. total, vamos lá, vamos fazer a conta. Então, a troca de vela fica em torno De de R$65 seria o valor da R$65. peça. Certo. R$70 seria 135 a limpeza de bico, com a vela R$135. Certo. Em torno de R$15, R$150, em torno de R$180 essa revisão. Se você não cuida bem do seu próprio veículo, com certeza uma hora ele vai deixar você na mão. Matheus Monteiro, para o Comando Geral.